nosso curso, quarta aventura aqui sobre RPG, e vamos falar sobre o papel do mestre do jogo. Alguns chamam de MJ, outros de DM, outros de mestre, outros de narrador, na IS Artífice de Lendas. Então, olha, dá para fazer até um AL aqui. Bom, o primeiro tópico que eu queria conversar e ampliar aí, Wellington, é sobre a responsabilidade do bendito mestre ou a mestre, que é pensando na condução de um jogo, de uma narrativa, e o que isso tem a ver com esse impacto que nós acreditamos que um mestre, vou chamar de mestre, porque acredito que é mais tranquilo, não é? Pra gente chamar, mais padrão. É, padrão. É. Porque qual que é a principal preocupação de quem está aí sendo mestre do jogo? Bom, é oferecer uma excelente aventura narrativa, assim como queira chamar de aventura, que vai mais de encontro, acredito, com o que a gente está abordando aqui, para os jogadores, na IS a gente chama de protagonistas, que estão ali com você. Bom, também tem a questão de um gerenciamento de regras, né? Baseado no sistema que você está jogando, a não ser, claro, que você seja mais um LARP, alguma coisa mais livre, assim, tem um pouco menos regras, mas geralmente a pessoa que está mestrando, ela vai sim fazer algum tipo de intervenção em algum momento do jogo, falando sobre fazer uma ação, por exemplo, jogar um dado, ou conversar com o jogador, a jogadora, tá? A outra coisa é essa mediação, ela também faz com que quem está mestrando se preocupe em criar um ambiente imersivo para o jogo. Então você não vai poder estar mestrando com o celular escutando música, não tem aí o que está acontecendo, não vai funcionar. Não, não. Pelo contrário. Então, a manutenção também do que a gente chama de ritmo da sessão ou da aventura. E também penso que chamar os jogadores para aquilo que está acontecendo, mesmo que muitas vezes as cenas não sejam específicas com todo mundo, mas sejam específicas com cada um que está ali separado, digamos assim. Então, essa preocupação. Wellington, o que se considera da parte de enquanto jogador, que você, ainda pelo que eu sei, não está mestrando, não é? Mas o que você considera que é importante para um mestre, conselhos você dá para criar histórias envolventes e desafiadoras dentro de um jogo? Primeiro que o mestre ele tem que ter essa, vamos dizer assim, jogo de cintura, uma criatividade, uma desenvoltura, no sentido que muitas vezes a história, a aventura que escreveu, desenvolveu, está planejando pela campanha, pode ser simplesmente jogada aos avessos pelas ações da mesa. Né? Acho que o mestre ele conseguir se encaixar, conseguir adaptar e conseguir moldar a história para que ela seja interessante para os jogadores e também para ele mesmo, né? A gente também tem que sempre lembrar que, apesar do mestre ele ter um papel diferente do jogador comum do RPG, ele também está jogando RPG em vários outros aspectos do que é jogo, né? Com vários outros personagens, mais que os jogadores às vezes. Ele também ele precisa saber equilibrar o senso das regras com o senso talvez de um pouco de tico e um pouco daquilo de saber construir. Muitas vezes, se você se atentar demais às regras, você vai ficar muito preso em um formato que você poderia desenvolver e deixar as coisas serem mais fluídas e serem mais épicas e lendárias até para você, né? No sentido de como que as cenas, como que a história está se desenvolvendo. Acho que são um dos principais fatos, né? Enxergar muito bem onde que está o limite da história que ele quer preservar, que ele quer contar, porque ele quer que os jogadores vivam né, e joguem para a história que está sendo desenvolvida junto da mesa como um todo, principalmente com a colaboração dele. Então, assim, acho que tem essas questões de saber ser maleável quando é preciso ser maleável e ser mais rígido na hora de controlar também alguns jogadores que também pedem um cabresto. Penso que, complementando o que você disse, a questão de estratégias narrativas para cada história de personagem, cada jogador, desenvolvimento das tramas, seja em conjunto com o grupo, seja em separado,
exigir também ali a construção de personagens que sejam uma construção narrativa memorável, usando esses ganchos de narrativa de das outras pessoas para se chocar muitas vezes, para gerar um impacto na construção e estruturação, por exemplo, de temas de cada um e também de arcos ali mais épicos, lendários, como você falou. Acredito que isso faz com que a gente possa fazer, por exemplo, algo equilibrado entre a liberdade dos jogadores e jogadoras para aquilo que tem de uma certa narrativa planejada. Eu não sou o mestre que tem narrativas planejadas dessa forma, não funciona comigo. Nunca funcionou dessa. Eu tenho alguma coisa mais ou menos que eu sei, mas o resto é na mesa, é na construção da mesa que vai acontecendo. Eu tenho uma história mais ou menos. Quem que, por exemplo, quem que tá contra essa pessoa? Quem que não gosta dessa? Eu não gosto de trabalhar com o termo vilão, por exemplo, para mim nunca funcionou isso dentro do sistema de jogo do Império Sagrados. Acredito que esse flexibilidade, e não quer dizer que não tenha controle, tem controle, mas é uma flexibilidade que torna o jogo mais fluido, assim como a própria vida, né? Até para se adaptar com as escolhas inesperadas dos personagens jogadores, é, expressar aí, muitas vezes, algo que é um incentivo à própria criatividade do que está acontecendo no jogo, naquele momento, e, obviamente, para também dar uma gerenciada nas expectativas aí das jogadoras e jogadoras dentro do jogo. Como assim? Acabou a sessão? A melhor coisa que se pode ouvir na vida. Quando os jogadores ficam putos e querem punir o mestre, eles ficam quietos, não falam nada. Como é que você lida, Wellington, por exemplo, com improvisação que você nota para você quando é uma improvisação muito legal do mestre e tanto de você enquanto jogador? Por que isso é importante falar hoje? Porque é algo impressionante de que as pessoas esquecem que o mestre ou a mestre também tem que ser desafiado ou desafiada a interpretar bem. Eu penso que existe duas maneiras, né? Primeiro que o inesperado para o mestre, quando ele planeja ele não precisa planejar, escrever totalmente a campanha, a aventura que vai ser vivida, mas ele pensa, ele põe um planejamento de como as coisas vão seguir, como ele imagina que a mesa vai seguir os seus jogadores. E tem aquele momento em que o jogador ele simplesmente abre mão e vai para uma outra perspectiva totalmente diferente. E ali é quando chega o teste pro mestre dele ele parar e olhar assim, ok, um caminho completamente diferente, não tem sentido eu puxar para isso daqui, então vamos desenvolver, vamos jogar. Eu também quero sentir isso, né? Isso eu já vi acontecer em mesa várias vezes, no momento em que tá sendo planejado uma coisa, de repente o jogador faz uma coisa completamente diferente, e às vezes uma campanha que estava planejando fazer assim, ela dá uma volta, faz uma curva e tudo mais, e ainda continua sendo uma época da mesma forma. Do mesmo jeito que tem o jogador que ele tá sempre na expectativa do inesperado do mestre, e o quanto o mestre ele responde às suas ações de uma forma inesperada, com oportunidade de crescimento e desenvolvimento, né? Uma das coisas principais é para o mestre saber enxergar quando ele tá, digamos assim, os jogadores estão se desvirtuando e saindo de linha, principalmente narrativos da história dos personagens, e saber usar as ferramentas que ele tem de narrativa, de personagens do mestre mesmo, que ele possa conduzir ou dar um direcionamento melhor para os jogadores da história. Eu sempre gosto de lembrar o meu caso enquanto Nefesh. Eu criei um personagem um pouco mais velho, o Chris criou uma coisa completamente diferente que mudou a história do personagem para sempre. E do mesmo jeito foi inesperado para ele, que ele não planejava isso antes, e se ele planejava, não seria comigo. Então, principalmente nessa questão. Pessoal, manda dúvidas aí pra gente, mande sugestões do que vocês querem ver, ouvir por aqui nesse curso. Nós estamos centrando cursos realmente bem rápidos para que você possa aproveitar e nos ajudar a expandir os pontos que mais interessaram a você. Também queremos pedir a sua contribuição para a assinatura paga aqui da IES, para que nós estejamos sempre oferecendo cursos, publicações, textos, podcasts voltados para você, aquilo que você também quer ouvir e ver por aqui. E claro, com a possibilidade de participação. Curte aí impériosagrados.com.br, nossos dois Instagrams, Impérios Sagrados e o @Editora. E o que mais, Wellington?
Lembrando de novo, pessoal, a gente vai ter uma mesa de RPG mais tarde hoje, às 19 horas. Acompanha para seguir, ver as nossas aventuras, ver a gente jogando, para vocês terem uma grande referência daquilo que a gente está abordando aqui no curso. Uma coisa que o Cris comentou é sobre o apoio de vocês para a continuidade e manutenção do projeto. A gente é uma startup, embora tenha uma editora, mas somos uma startup, uma editora muito pequena. Então, a ajuda de vocês contribui muito para a manutenção do projeto, para a continuidade e para que a gente possa investir e melhorar ele cada vez mais. Isso, pessoal. Espero ver vocês mais tarde na live e até semana que vem, nossa quinta aventura. Mua.